Olá, eu sou o professor Cleiton Natal. Nós vamos trabalhar agora os aspectos morfossintáticos, precisamente análise sintática. Nós estamos aqui no nosso curso Gramática Aplicada ao Texto, do básico ao avançado. Nós estamos no módulo básico. Então nós terminamos na aula anterior as classes gramaticais, o emprego das classes gramaticais dentro do contexto oracional, ou seja, o aspecto morfológico. Trabalhamos substantivo, adjetivo, advérbio, conjunção, preposição, aplicado sempre ao texto, sempre aplicado ao texto. Hoje nós vamos trabalhar olhe para mim, a morfossintaxe. Vamos trabalhar a morfossintaxe, ou seja, os aspectos morfológicos aliados à função sintática. Então veja bem, aqui um pouquinho a gente pega já vamos pegar logo essa aqui, a definição eu quero primeiro a finalidade. Finalidade de análise sintática. Os alunos me perguntam, professor, para que eu tenho que estudar análise sintática? Gente, nós temos que estudar análise sintática como meio, não como finalidade. A análise sintática vai nos levar a entender muita coisa que cai bastante em provas de concursos públicos. Porque existem alunos que falam assim, esses nomezinhos, adjunta adverbial, aposto, complemento nominal, transitividade, isso não tem que cair diretamente com frequência em provas. É verdade, mas isso é o meio, é o pré-requisito. Como é que eu vou dar uma boa aula para o aluno? Como é que eu vou falar de aposto explicativo? Como é que eu vou falar de oração apositiva para um cara que não entendeu o aposto? Como é que eu vou falar de pontuação para um camarada que não sabe o que é uma adjunta adverbial, o que é um aposto? Como é que eu vou falar de funções da palavra ser para um camarada que não sabe o que é transitividade? Como é que eu vou falar de regência para quem não sabe o que é transitividade? Então, nós precisamos entender os aspectos sintáticos, nomenclatura mesmo, para chegarmos às questões de finalidade da língua. Pontuação, regência, crase. Então, preste atenção aqui nessa definição deste gramático. A fonte está aqui. A análise sintática serve para tornar claras e racionalmente perceptíveis as relações entre os membros da frase. Sua concordância, grife aí, sua regência e sua colocação. Professor, análise sintática, segundo esse camarada, vai ser pré-requisito para a concordância? Sim! Como é que eu dou uma boa aula de concordância para uma pessoa que não sabe achar o sujeito? Não tem jeito. Como é que eu falo de regência para quem não sabe transitividade? Então você precisa disso para racionalizar as questões. Eu sempre friso, você não precisa de análise sintática para escrever bem. Às vezes eu já falei em vídeos anteriores, às vezes você é um leitor fluente, sempre leu bons livros, bons textos, você internaliza muita coisa. Mas você vai por intuição. E a prova, às vezes, cobra a racionalização. A prova, às vezes, cobra um motivo de uma vírgula, de uma preposição, a mudança de um sentido. Então, ela vai cobrar a racionalização. Então, é importante. Então, serve mais como elemento de verificação da boa construção de uma frase. Então, a análise, ela serve mais como elemento de verificação de uma boa construção de uma frase. A análise revelará o ponto fraco da estrutura, ou seja, a estrutura mal urdida, seria mal formada. Permite ainda racionalizar a pontuação. Chega daquele negocinho assim, eu sei que coloca vírgula, mas não me pergunte o motivo não, professor. Porque se me perguntarem o motivo, eu não sei. Eu não sei por que emprega vírgula, professor. Eu sei que coloca. Aí está lá no seu trabalho, você coloca uma vírgula antes do E, o chefe pede para tirar, você tira. Porque você não sabe o motivo. Você nota, os textos modernos, você pega muitos textos jornalísticos, o ponto e vírgula está em extinção. O sinal de ponto e vírgula, isso aqui, está em extinção em textos modernos. Porque as pessoas não sabem usar, então abrem mão desse aspecto estilístico. Elas não sabem usar porque elas não sabem racionalizar. Quando é que eu posso usar o ponto e vírgula para usar com firmeza, professor? Então, se você aprender essa sintaxe, vai ficar bem mais fácil. Então, olha só. Esse quadro,
é um quadro que eu trabalho com ele desde que eu comecei a dar aula, né? Eu acho muito eficiente, é da morfossintaxe. O que nós vamos fazer aqui, galera? Vamos aliar a morfologia à sintaxe. Nós estudamos nos vídeos anteriores essas classes de palavras dentro do eixo oracional. Então, para o aluno que estudou daquele jeito, você lembra que eu dividi a morfologia? Área dos nomes, palavra que se refere a substantivo, artigo, adjetivo, locução adjetiva, lembra disso? Professor, palavra que se refere à área dos verbos, advérbio, se refere a verbo, um adjetivo, outro advérbio, locução adverbial. Nós já trabalhamos as classes de palavras nos vídeos anteriores. Fizemos muitos exercícios. Então você já tem uma noção da classe morfológica. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar a morfologia para chegarmos à sintaxe. Nós usaremos, a morfologia, vou repetir, para chegarmos à sintaxe. Professor, como é que vai funcionar isso? Vamos juntinhos? Substantivo é uma classe morfológica, né? Professor, o que o substantivo vai ser na sintaxe? Núcleo dos termos. Professor, o senhor está falando de sintaxe, mas eu nem sei o que é sintaxe. A minha vida não é fácil. Eu não me lembro nem o que é sintaxe. Gente, deixa eu me dizer. Eu vou até anotar aqui, vamos aqui para o slide, por favor. A morfologia, na acepção da palavra, nós vamos trabalhar aqui as classes de palavras. Nós já trabalhamos isso. Substantivo, artigo, adjetivo, tal. A sintaxe, o que é a sintaxe? Gente, eu amo como definição de sintaxe, isso aqui, a palavra organização. Organização. Olha só, olhe para mim, por favor. Como é que eu falo? Olha só, quando eu olho para a palavra, um exemplo, de novo slide, por favor. Esqueci de colocar aqui. Eu olho para a palavra pedra, depois eu apago. Todo mundo sabe que pedra é um substantivo. Mas se eu te perguntar qual é a função sintática da palavra pedra, você vai falar, professor Cleiton. Função sintática de pedra, meu Deus. Pedra morfologicamente é um substantivo e sintaticamente. Olha para mim novamente. Não há como classificar sintaticamente, porque sintaxe é organização. Como é que eu falo em organização de uma palavra desprovida de texto? Desprovida de uma relação textual. Exemplo básico, tem uma mesa ali, mas não dá para eu mostrar para vocês. Aqui nós temos uma mesa, essa cadeira sempre me ajuda. Olha aqui, nós temos uma mesa. Nessa mesa eu tenho esta caneta. Uma mesa enorme, e nessa mesa eu tenho esta caneta. Só tem esta caneta. Olha só, eu falo assim, vou organizar minha mesa, está uma zona. Não tem que falar em organização, só tem um elemento. Então, para eu falar em sintaxe, só tem um elemento, não tem como. Eu preciso, para eu falar em organização, eu preciso, olha aqui para o slide, ter contexto oracional. Tem de ter contexto oracional, cara. Tem de ter contexto oracional. Para eu falar em sintaxe, tem de ter nível fraseológico. Agora, preste atenção. Se eu tenho aqui aquela mesa, mesma mesa. E aqui tem um celular, tem muitos papéis, tem copo, tem carteira, documentos, cheio de coisa, tudo bagunçado. Agora eu vou falar em organização, porque eu tenho vários elementos sobre a mesa. Então, Elite, só é possível falar em sintaxe se tiver um eixo sintagmático. Nós já fizemos em morfologia análise sintática, porque eu trabalhei com vocês com regente e regido. Eu só não dei o nome de sintaxe.
Mas agora eu quero que vocês entendam, eu posso olhar para uma palavra isolada e falar que é um substantivo. Eu olho para a palavra feio, sei que é um adjetivo. Eu olho para a palavra grande, sei que é um adjetivo. Hoje eu posso dizer que é um advérbio. Mas é fato que quando eu falo em sintaxe, eu preciso do eixo oracional, porque sintaxe é a organização. Eu sempre dou um exemplo para os meus alunos do seguinte, preste atenção. Você aí na sua casa, sozinho, você desprovido de todo e qualquer relacionamento, você sozinho, você individualizado, você é uma classe morfológica. Olha que lindo. Ao passo que você sai da sua casa, você entra em contato com as outras pessoas. E para dirimir os conflitos da sociedade, nós precisamos das leis. Então, trazendo para o nosso patamar, cada um de nós, isoladamente, somos uma classe morfológica. Agora, as leis que vai dirimir os conflitos, que vai tratar com a organização, nós vamos chamar de sintaxe. É assim que funciona no mundo das palavras. Então, a sintaxe, num sentido amplo, ela vai trabalhar, a sintaxe vai trabalhar com a organização do texto. Nós não vamos estudar essa sintaxe agora da organização. Nós vamos estudar agora, galera, olha aqui. Depois eu apago isso tudo. A sintaxe 1, que eu chamo no meu livro, que é análise sintática. Análise sintática. Nós vamos trabalhar agora análise sintática. Olha para mim. Nós vamos trabalhar agora análise sintática, que é o pré-requisito para isso. Vamos voltar para o vídeo? Para sintaxe. Vamos chamar de sintaxe 2. Isso aqui nós vamos ver só no avançado do nosso curso, só lá na frente. Preste atenção, olhe para mim aqui, para você entender isso. O que é a sintaxe 2? O que é a sintaxe? É a organização. Quando o examinador fala assim, eu posso reescrever tal trecho sem causar prejuízo sintático. Vocês já viram isso em prova? Sem causar prejuízo sintático. Os alunos me perguntam, professor, o que eu analiso? O que é um prejuízo sintático, professor? Eu queria entender isso. Gente, sintaxe é organização. Aí tem aluno que fala assim para mim em sala de aula, eu saio perguntando. O que é? Sem muito constrangimento. Aí o que é um prejuízo sintático? O que é um prejuízo sintático? Eu ouço, tá? Eu ouço muito assim, é um erro na organização, professor. Isso é amplo. Isso não é específico. É igual eu te perguntar, o que é amor? Você fala, é amor. Ah, tautológico. Não é isso que eu quero. Quando o examinador fala prejuízo sintático, você tem que ter uma visão precisa. Então, olhe para cá para o slide. A pontuação, galera, você aí na sua casa, faz parte da organização do texto? Faz. Então, um erro de pontuação é um prejuízo sintático. Concordância faz parte da organização do texto? Faz. Então, um erro de concordância é prejuízo sintático. Olha que lindo. Regência. Faz. Crase. Faz. Colocação pronominal. Tudo isso, olhe para mim, faz parte da organização do seu texto. Então, quando o examinador falar, causou prejuízo sintático, preste atenção, causou prejuízo sintático. Professor, pode ser um erro de pontuação? Professor, pode ser um erro de concordância? Professor, pode ser um erro de regência? Pode ser um erro de colocação pronominal? Pode. Eu quero você com uma visão específica. Isso aqui faz parte da organização do texto. Só que não é essa sintaxe que nós vamos estudar agora no nosso módulo básico. Nós vamos estudar análise sintática, que é a sintaxe 1,
que é o meio, é o pré-requisito para que você racionalize isso. Então, meu amigo, fica o melhor nisso aqui possível, para que você entenda isso aqui. Isso aqui. Porque, para o aluno que é bom em emprego das caça-palavras e sintaxe, que é análise sintática, gente, a melhor coisa do mundo é dar aula de pontuação. Porque você pode pegar o texto, dissecar o texto, falar de todas as vírgulas, de todo ponto e vírgula, de todos os travessões, e racionalizar que esse aluno entende, porque ele tem pré-requisito. Que introdução que eu estou fazendo, hein? É sim, para te mostrar que isso é importante. Você tem que entender a matéria, não é estudar sem saber o que está estudando. Então vamos lá, gente. Morfologia. Você é uma classe morfológica. Você isolado é uma classe morfológica. Você inserido no contexto social precisa das leis? As leis é o que nós vamos chamar de organização. A sintaxe trabalha com a organização do texto? Sim. Só que nós não vamos entrar nessa sintaxe da organização agora. Nós vamos entrar no meio, no pré-requisito, que é a análise sintática. Gente, há alunos que falam assim, professor, eu vou fazer tal prova da ESAF. Eu fiquei animado, porque é pouca matéria de língua portuguesa. Não tem quase nada. O edital está assim, morfologia, sintaxe e semântica. Ô, coitado. Semântica é sentido, trabalha com sentido. Quando ele fala sintaxe, só de falar de sintaxe, olha só, pode cobrar pontuação, pode cobrar concordância, pode cobrar regência, pode cobrar crase, pode cobrar colocação pronominal, os paralelismos. Isso pode. Isso faz parte da organização do texto. Então eu quero que você entenda o que é sintaxe. Sintaxe trabalha com contexto oracional. Então agora vamos aqui, ó. Deixe-me rapidamente apagar esse slide aqui, essas marcações. Vamos detonar. Nós vamos arrebentar a partir de agora. Vamos ver. Deus vai nos abençoar aí. Você tem que entender essa matéria. Tem de passar num bom concurso. Estou aqui para te ajudar. Não vou resolver. Você vai ter que estudar. Mas vou te ajudar. Então, olha só. O que nós vamos fazer agora? Vamos usar a morfologia para trabalharmos a sintaxe. Vamos usar isso aqui para chegar a isso aqui. Qual que é mais fácil identificar? Uma classe morfológica ou uma função sintática? Professor, olha para mim. Qual que é mais fácil utilizar? Uma classe morfológica ou uma função sintática? Quando eu estou em sala presencial, alguns alunos falam sintático. Não, eu quero ouvir morfológica. Porque a morfologia é mais fácil, aquela história de substantivo, adjetivo, conjunção, preposição. Então, eu quero que você use a morfologia para que você chegue à sintaxe. Professor, é possível? Sim! Sim! Mude aqui, olha aqui para o nosso quadro. Substantivo. Viu um substantivo? Vai ser sempre núcleo dos termos. Não é só núcleo do sujeito. Não é só. Substantivo é expressão nuclear. Olha para cá, ó. Substantivo. Pode ser núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, indireto, complemento nominal, aposto. Eu vou mostrar isso para vocês. Substantivo é palavra nuclear. Substantivo é palavra nuclear. É núcleo dos termos. Olha para cá. Artigo, sempre adjunto? Adnominal. Você lembra que eu falei que, em regra, aspecto geral, o artigo se refere a termo expresso. Então, o artigo sempre vai acompanhar o substantivo. Então, ele é sempre adjunto adnominal, é sempre um termo interno. Vou mostrar o que é termo interno. Adjetivo. Viu um adjetivo? Existem quantas possibilidades para adjetivo? 2. Olha que coisa boa, gente. Você está fazendo uma prova. CESP. As ameaças, vírgula, reais e potenciais, já que é um concurso, vírgulas, estão... Gente, reais e potenciais estavam entre vírgulas. E o CESP afirmou. O trecho entre vírgulas marca um aposto explicativo. Gente, muita gente errou. Porque o cara vem entre vírgula, já pensa em aposto. Mas adjetivo não pode ser aposto. Adjetivo, cara, só pode ser adjunto nominal ou predicativo. Então, se você sabe a morfologia, fica mais fácil para você chegar à sintaxe.
E eu não quero aluno do meu curso confundindo nomenclatura morfológica com nomenclatura sintática. Quando eu falar qual é a função do que no avançado, aí você fala pronome relativo. Ô, meu irmão, pronome é morfologia. É morfologia. Estou pedindo função sintática. Você tem que saber as nomenclaturas. Então, olha que lindo. Olha que lindo. Advérbio e locução adverbial, classe morfológicas. Na sintaxe são sempre adjuntos adverbiais. Sempre. Professor, preposição e conjunção. Oh, Jesus, obrigado. Não possuem função sintática. Duas a menos. Preposição e conjunção, a área dos coletivos. Não possuem função sintática. Pronome substantivo. Tem algo em comum com o substantivo. Tem status de substantivo. O substantivo não é núcleo dos termos? O pronome substantivo, ele também é núcleo dos termos. Pronome adjetivo, ele tem algo em comum com o adjetivo, que é se referir ao substantivo. Então, na sintaxe, ele vai ter algo em comum. Algo em comum. Em regra, ele é adjunto adnominal. Beleza? Mesma coisa o numeral substantivo. Núcleo dos termos. Todo numeral que acompanha o substantivo, numeral adjetivo. Desculpa. É numeral adjetivo. E na sintaxe, numeral adjetivo é adjunto adnominal. E vamos estudar a transitividade. Eu vou começar a ensinar a transitividade para vocês como você nunca... Bem básico, bem retardado. Para que você lá na frente consiga fazer os exemplos mais difíceis. Então, eu vou começar básico. Você vai ter que aprender isso. Eu acho legal. A pessoa estuda isso a vida inteira e às vezes não sabe. Gente, é falta de um estudo reflexivo. É falta de um estudo lógico. É inadmissível. Você estudar uma matéria a vida inteira, a mesma coisa, português vai se repetindo. Esses dias a minha filha falou assim, pai, eu estou estudando agora, ela está no primeiro ano do ensino médio, a minha mais velha. Eu sei, eu novão assim, nem parece que tem filho de 15 anos, né? Gato desse jeito. Mas a minha filha falou assim para mim, pai, eu estou estudando lá na escola, poxa, matéria que eu estudei no 7º ano. Gente, e pior que é assim, vai repetindo as matérias em português. Às vezes a abordagem muda um pouquinho, mas a matéria é a mesma. Aí a pessoa estuda a vida inteira a transitividade e não sabe. Tem alguma coisa errada no nosso processo. Não estou criticando professores, estou falando no aspecto macro. Em mim também. Pode ser uma deficiência minha. Eu também sou professor, também faço parte disso. Mas eu vou tentar sair disso. Para que você entenda de maneira lógica. Então, o verbo, ele pode ser VTD, ele pode ser VTI, ele pode ser VTDI, VI ou VL, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Tudo bem, galera? Essa tabela, eu vou ficar todo o tempo voltando nessa tabela. Nós vamos usar muito essa tabela, mas muito, muito. Vamos lá. Como recurso didático, iremos dividir a análise sintática em 2 momentos. Daqui um pouquinho nós vamos começar com a prática. Esse vídeo agora, estou fazendo uma introdução. Essa aula. Então, gente... A gramática textual, essa gramática aplicada ao texto, eu, Cleiton, divido os termos em 2 grupos. Termos relacionados a verbos e termos relacionados a nomes. Então, quais são os termos que se referem a verbos? Vamos lá? Objeto direto, objeto indireto, adjunto, adverbial e agente da passiva. Agente da passiva só vamos estudar depois em vozes verbais. Termos relacionados a nomes. Adjunta de nominal, complemento nominal, aposto e predicativo. São os termos relacionados a nomes. São os termos relacionados a nomes. Então, são 4. Tem uma prova da Polícia Civil, 2013, tem um tempinho, PCDF, que falou assim, o CESP vive fazendo isso, mas vou te dar um exemplo. Os termos tais, tais e tais, citou 3 termos, exercem a mesma função sintática. Gente, você não precisava nem saber a função sintática. Era só notar que tinha 2 que se referiam a verbo, e o outro se referia a um substantivo, a nome. Já não tinha como, não tem jeito de ser a mesma função. Olha como o aluno reflexivo sai na frente, o aluno que pensa, que aplica ao texto. Porque se eu tiver um termo que tem relação com verbo, ele só pode ser essas 4 coisas. Se eu tiver um termo que ele tem relação a nome, só pode ser essas 4 coisas. É isso. Só que a gramática tradicional, ela tem uma outra classificação. Ela já trabalha com isso aqui, ó. Termos essenciais da oração. Quais são? Estou trabalhando 2 classificações. Uma classificação aplicada ao texto e uma
classificação mais normativista. Aquela gramática que você vai pegar a norma, ele vai falar termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Depois eu vou trabalhar predicado com vocês também, sujeito. Termos integrantes da oração, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva. Termos acessórios da oração, adjunta nominal, adjunta adverbial e aposto, termos acessórios. Então tem essa nomenclatura, que eu acabo dividindo em 3, aquela outra textual em 2. Nós vamos usar os 2. Não adianta eu ficar assim aplicando ao texto, aí chega uma prova e cobra a gramática bem normativa e você erra. Não adianta eu querer ser só moderninho. Vou trabalhar essas nomenclaturas aqui com vocês também. Então, ó, divisão mais aplicada ao texto, que eu trabalho, está no meu livro, e uma divisão mais normativista. Né? Mais normativista dos termos da sintaxe. Tudo bem, galera? Tudo certo? Agora, na próxima aula, nós vamos aplicar as questões de concurso, as questões ao texto. Nós vamos usar isso tudo que eu falei agora, usar naquela tabelinha, a morfologia aliada à sintaxe, e começaremos a fazer análise sintática. Beleza? Deus abençoe e até a próxima aula.